Bom dia a todos, né? Nossa aula de hoje é sobre vírus. Só que antes de eu iniciar o assunto sobre vírus, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida em relação ao assunto anterior. Nosso assunto anterior foi a taxonomia, a classificação dos seres vivos, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para falar sobre aquele assunto? Né? Porque aí, antes da gente começar outro, se quiser rever alguma coisa, a gente comenta. Alguma coisa, meninos? Ou aquilo lá foi bem tranquilo, bem fácil? Quer que eu dê uma comentadinha antes de começar? O que vocês acham? Fala aí para mim. Não ouvi. O Caio tem 3 anos atrás. Não, conversa comigo aqui, bebê. Vamos lá. Esqueça. Vocês querem que dá uma revisada naquele conteúdo da outra aula ou pode seguir em frente? Pode revisar. Pode revisar? Então, revisar, para caminhar, professor. Tá bom. Eu vou. Então, tem algumas pessoas que estão com áudio. Então, desliga um pouquinho aí. Vocês desligam só na hora vai mudar a marca, né? Para poder comentar. E a potência, né? Tem uma pessoa que o microfone. Fico com raiva. Meninos, presta atenção então. Vamos lá, desliga o áudio aí, por favor. Vamos voltar só um pouquinho. Nem vou abrir o slide dele lá. Eu acho que até a tela já está. Vocês estão já visualizando, né, o outro slide de vírus, não estão? Né? Eu nem vou voltar no outro, porque eu vou só fazer um apanhado geral. Estão conseguindo visualizar. Olha o Cláudio, que saudade aí, tanto tempo, hein, Cláudio? Meninos, olha só, então. Classificação. O que é classificar? Classificar significa separar os indivíduos em grupo. Então, aquele assunto que a gente estudou semana passada, que é a classificação dos seres vivos, é para ficar mais fácil para o estudo, tá? Então, para estudar os animais, para estudar as plantas, eles resolveram classificar. A primeira pessoa a propor classificação foi Aristóteles. Não sei se vocês estão lembrados, que ele fez uma classificação, separou os indivíduos em grupo. Um critério que ele usou foi dizer assim, aqueles que têm sangue e aqueles que vermelho e aqueles que não têm sangue vermelho. Então, foi uma classificação que ele fez. Então, esse conteúdo que a gente estudou na aula passada, que é a classificação, ela consiste em separar os seres vivos em grupo, mas para poder separar os seres vivos em grupo, ele vai ter alguns critérios. O que seria o critério? Vai observar alguma coisa no ser vivo, né? Geralmente, as primeiras classificações eram feitas observando a semelhança entre os indivíduos. Então esses animais que têm asa vão ficar no grupo. Animais que não têm asa ficam em outro grupo, né? Animais que botam ovos num grupo. Então, eles tinham algum critério para separar os seres vivos em grupo. Então, as primeiras classificações foram feitas assim. Bom, depois veio Linneu, fez uma classificação também, né, que até hoje é usada. Ele classificou os seres vivos em categorias taxonômicas. O que seria categoria taxonômica? Seria grupos, tá? Então, ele classificou os seres vivos em determinados grupos. Então, ele criou lá a espécie, né, gênero, família, filo, ordem, né? Então, ele criou as categorias taxonômicas, tá? Hoje, a gente estuda 7 categorias taxonômicas, que é o reino, filo, né, classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, e aí essas categorias foram criadas por Linneu. A única categoria que não foi criada por Linneu, mas a maioria dos livros traz como foi ele, foi o reino. Tá? E para que ele criou essas categorias? Para separar os seres vivos em grupo, tá? De acordo com as semelhanças que ele tem. Então, até a gente comentou na outra aula que, por exemplo, espécie é a categoria taxonômica que inclui o menor número de seres vivos e seres vivos com maior semelhança entre si. Então, por exemplo, nós somos da mesma espécie. Qualquer outro animal que existir, ou se eu pegar, por exemplo, encontrar um fóssil lá de um Homo arabilis, ele não é da nossa espécie, tá? Ele é muito parecido com a gente, né? Mas não é da nossa espécie. Então, para ser da mesma espécie, o indivíduo tem que ter semelhança,
tem que poder reproduzir e produzir descendentes férteis, tá? Até uma coisa que a gente parou na última aula foi vendo algumas imagens de alguns animais. Por exemplo, coloquei lá zebralo, ligre, né? Que são animais oriundos do cruzamento de duas espécies diferentes. Igual a gente tem, né, comum aqui na nossa região, a mula, o burro, né? Eles são frutos de dois animais de espécie diferente. Que animais? Por exemplo, uma égua e um jumento. Eles não são da mesma espécie, mas eles conseguem cruzar e conseguem ter um filhote. Só que o filhote deles nasce estéril. Tá? Quem é o filhote da égua e do burro? Da égua e do jumento, desculpa, falei errado. Da égua e do jumento. Quem é o filhote deles? O burro, né, se nasce macho, e a mula, se nasce uma fêmea. E aí, então, o burro e a mula são animais estéreis, animais que não podem ter filhotes. Tá? Bom, outra categoria é o gênero, né? Então, inclui espécies que são semelhantes. E aí, à medida que vai subindo as categorias, né, a gente vai aumentando as espécies entre os seres vivos. Uma outra coisa que nós comentamos foi sobre a nomenclatura da espécie. Como que eu dou nome para uma espécie? A nomenclatura segue o nome em latim. Até eu comentei com vocês que segue o nome em latim, por quê? Porque latim é uma língua morta, que não é usada em nenhum país, e é uma língua que não muda, ela não sofre alteração. E, no caso, então, da nomenclatura, a gente fala que ela é binominal. O que é isso? Eu uso dois nomes, tá? Os dois nomes, o primeiro, eu escrevo com a inicial maiúscula, segundo inicial minúscula, e os dois nomes devem ser ou sublinhados, ou eles devem ser escritos em itálico. Então, aí, por exemplo, no nosso computador, notebook, né, para quem está usando essa máquina aí, tem lá para a gente colocar, quando a gente digita um texto, está lá no Word digitando um texto, aparece lá para a gente colocar o sublinhado ou itálico, né? Então, no caso, se eu estiver digitando um texto, eu posso até colocar o nome científico em itálico, que é uma letrinha meio deitada. Se eu estou escrevendo no meu caderno, não dá para fazer essa letrinha assim, então eu vou sublinhar, tá? Não que no notebook eu não possa sublinhar, eu posso também, tá? Então, a classificação seria separar os seres vivos em grupo. Então, a classificação hoje, ela é feita não só observando a aparência, ela observa também a filogenia. O que é filogenia? O parentesco dos seres vivos, tá? As semelhanças genéticas, ok? Eu não sei, vocês conseguiram ouvir direitinho? Porque parece que meu sinal não está muito bom. Tranquilo? Não travou nem nada, não? Tranquilo. Tranquilo? Eu estou olhando aqui, meu sinal parece que não está, a minha torrinha aqui não está toda completinha. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Qualquer coisa, depois a gente faz uma outra revisão desse daí, que o nosso assunto é sobre os vírus, certo? Eu vou colocar aqui, numa outra aula, eu coloquei o slide na tela inteira, e aí teve alguma coisa que aconteceu, eu não estava passando direito. Vocês falem para mim, na hora que eu ampliar aqui, se ele vai dar certo, se ele vai aparecer para vocês. Porque teve uma outra sala que eu fiz isso aqui e ele parou de passar, parou de compartilhar, tá? Mas continua compartilhando agora na tela toda, não continua ou não? Hein? Não. Aparecendo o vírus. Tá em tela toda, eu acho que Para mim está aparecendo. Tá aparecendo, então? Tá aparecendo para todo mundo? Para mim, continua da mesma forma que enquanto a senhora estava falando. Não, Tá pequenininho. Aham. A minha também. Tá. Passa tranquilo, porque teve uma sala que quando eu coloquei grandão não deu certo. Tá passando, conseguiu, passou aí, Carlos? No Não, seu? senhora. Não. Então eu acho que eu vou deixar ele pequeno, que aí todo mundo consegue ver direitinho, assim. Aí agora que passa, né? Passou no seu, Carlos? Passou. Passou. Eu não sei o que está acontecendo, porque ele tá birrento comigo. Deixa eu só colocar só aqui, então. Assim. Assim passa tranquilo, né? Beleza. Se eu colocar no modo apresentar, tem algumas pessoas que não conseguem ver. Na outra sala aconteceu isso também. Bom, vírus.
né? Não tem nada mais comentado e falado e atrapalhando a nossa vida do que o tal do vírus agora, né? É a coisa que mais a gente comenta, que a gente mais escuta no nosso dia a dia, é o tal do vírus. Bom, hoje nós não vamos falar de doença. Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai falar das doenças. Hoje a gente vai conhecer o vírus. Quer dizer, se der tempo, a gente até comenta algumas, né? Hoje a gente vai conhecer o vírus, ver o que é um vírus, tá? Bom, a parte, então, do estudo do vírus é chamado virologia. Então, a parte da ciência que é responsável por estudar os vírus é chamado de virologia, né? Então, por exemplo, um médico, ele pode se especializar ele pode ser um virologista, né? Ele pode se especializar nessa área e ele tratar, né, essas doenças que são virais, né? Então, quando eu escuto alguém falando lá, você está com uma virose, né? A pessoa está com um determinado tipo de vírus, tá? Bom, agora, o que é vírus? O que seria os vírus? O que é isso? Alguém tem noção de que é? Aqui eu tenho o significado da palavra, mas o que seria vírus? Eu sei que Um organismo unicelular? Organismo unicelular. Quem mais acha outra coisa aí? Ninguém mais, só o Carlos? Com DNA ou RNA, que a senhora falou na aula passada. Uhum. Ó, você falou que ele é celular, unicelular. Eu acho. Tem alguns, né, no caso, que a senhora falou que não é todos. Eu não Olha lembro. só. Olha só. O vírus não tem célula, né? Não tem célula. Todos os vírus, todos, sem exceção, todos os vírus são acelulares. Bom, aqui, né, tá falando aqui nessa frasezinha aqui que o vírus, a palavra vírus deriva do latim, né, e significa veneno ou toxina. Por quê, né, coitado? O nome dele já quer dizer veneno, toxina. Porque, na verdade, até hoje, a gente não descobriu um vírus, nossa, esse vírus é bom, tá? Todos os vírus, seja para um ser humano, seja para uma planta, seja para outro animal, todos os vírus que a gente já descobriu, eles são agentes causadores de doença, tá? Então, não existe vírus bonzinho. Existe vírus que pode ser manipulado pelo homem, né? Tipo, eu posso... por exemplo, até o próprio corona mesmo, né? O homem pode manipular, tirar daquele vírus a parte ali, o gene que causa a doença e trabalhar com ele, né? Bom, mas assim, vírus bom, vírus legal, que não causa doença, que traz um bem para a humanidade, não tem. Tanto que o nome dele, do latim, significa toxina ou veneno, porque ele é o cara do mal, né? E para a gente pensar, esse cara do mal, ele é uma coisinha de nada. Por quê? Ele não é uma célula, ele é uma partícula. Então, uma característica do vírus é que ele é acelular. O que é acelular? Ele não tem célula. Então, vírus nenhum, sem exceção, nenhum vírus apresenta célula. Então, ele não é formado por... Pode falar. Eu vi aqui que eles não possuem metabolismo próprio e nenhuma organela, por isso que ele precisa de outros seres vivos para poder realizar. Isso. Muito falou, né? Ele não tem organela e não tem célula, né? Na verdade, ele nem tem célula. Não existe organela nenhuma realmente e não tem célula. Bom, olha só. Então, eles, né? E eles têm um poder contra a gente enorme, dependendo do tipo de vírus, né? Pode matar multidões aí. Tem alguns vírus que são mais fracos, podem causar doença, mas não leva a gente à morte, a não ser que a pessoa esteja muito fraca, né? Muito debilitada. Mas a maioria dos vírus são assim, tem muitos vírus que podem levar à morte. Tem alguns vírus que agem mais rápido, tem outros que são mais lentos, né? E a gente vai ter vários tipos de vírus diferentes. Por que eu tenho vários tipos de vírus diferentes? Porque o material genético de cada um deles é diferente. E uma outra coisa que é importante a gente saber é específico. Como assim específico? Determinado vírus só ataca determinado tipo de célula.
Então, vírus da dengue, né? A gente está na época também de dengue. Então, nessa época de chuva, tem muito mosquito. O mosquito não é que causador da doença, ele é só o vetor. O que é vetor? Quem leva o vírus, né, para as outras pessoas. Ele só faz isso. Ele não causa nada, nenhuma doença. Bom, se a gente pensar, o vírus da dengue, ele é específico a um determinado tipo de célula. Então, ele não ataca, por exemplo, o vírus da dengue, não ataca o aparelho respiratório, ele não ataca o meu coração, ele ataca onde? Vasos sanguíneos. Então, ele vai se instalar nos vasos, nas células dos vasos sanguíneos. E é por isso que eu posso ter, quando eu tenho dengue, a questão das hemorragias, tá? Porque ele ataca o que a gente fala de endotélio. Endotélio seria a parede dos vasos sanguíneos, as células dali. Tá vendo que se a gente for olhar, principalmente essas duas imagens que estão coloridas, sem ser essa de baixo azul, né? A azul dá para ver um pouco, mas as coloridas ali, a gente vê que tem uma bolinha, né? Parecendo aqui o primeiro, parecendo até o coronavírus, né? E aí a gente vê que tem um monte de coisinha espetadinha. Aí a gente vê esse outro do lado, que ele é meio rosinha, e tá um monte de coisinha também ao redor dele. Os vírus, eles têm ao redor, né, da estrutura dele, uma proteína que é semelhante à da célula na qual ele vai atacar, tá? Então, por exemplo, se eu pensar no vírus da hepatite, o vírus da hepatite é uma doença que ataca o fígado. Então, se eu tiver hepatite, não vai atacar minha cabeça, não vai atacar meu aparelho respiratório, não ataca meu coração, ataca só fígado. Então, o vírus da hepatite, ele tem na superfície dele, estilo esse desenho que a gente está vendo, né, dos dois vírus aí em cima, eles têm umas coisinhas espetadinhas, o outro está parecendo um cíliozinho, ele tem uma proteína, isso é proteína, ele tem uma proteína que é igual à da célula do fígado. E aí ele só ataca aquela célula. Então, o que eu quero dizer aqui é que cada vírus, ele é específico a um tipo de célula, tá? Então, ele tem, por exemplo, ele não tem ele tem essa coisinha ao redor dele, tá? Essa coisinha ao redor, tipo igual a gente vê no coronavírus, essa coisinha espetada, igual esse primeiro vírus aí, é uma proteína que ele tem. E aí essa proteína, ela é específica a um determinado tipo de célula. No outro vírus aqui, que eu não sei, eu peguei a minha imagem, mas eu não sei falar para vocês qual tipo de vírus que é esse, que tem essa coisa parecendo uns cíliozinhos, ele é responsável por atacar outro tipo de célula diferente. Porque essa coisa parecendo um cíliozinho tem uma proteína igual a um determinado tipo de célula. Então, como a gente pensar assim, por exemplo, vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele não ataca o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, ele não ataca o fígado. O que o vírus da AIDS ataca? Uma célula específica do sangue, chamada linfócito T. Ele não ataca outra célula, tá? Por quê? Porque ele tem uma proteína ao redor dele que é igual a desse linfócito. Então, quando ele encosta no linfócito, o linfócito pensa, é outro linfócito, meu amigo que está aqui, vamos conversar. E não reage contra ele. E aí o vírus entra para dentro da célula. Então, é assim que os vírus vão agir. Então, os vírus são específicos. É claro que tem alguns vírus que eles podem atacar, tipo, tem vírus que ataca só cães, né? Tem vírus que ataca só plantas, tem vírus que ataca só o ser humano, tem vírus que ataca só só a ave, mas existe também vírus que podem atacar outros tipos de seres vivos, né? No exemplo do corona, né? Então a gente vai falar dele porque é o que está em alta. Fala-se que ele veio justamente de animais, porque da onde ele, no país que ele veio, lá na China, né? Eles se alimentam muito de outros animais, né? Então acredita-se que e eles alimentam de animal cru, né? Acredita-se que esse vírus estava no animal, né? Até uma primeira suposição deles era um morcego, e que aí eles ingeriram a carne desse animal e contraíram o vírus. Tá? O animal estava contaminado com esse tipo de vírus. Tem alguns vírus que conseguem, sim, passar de um animal para outro animal de outra espécie. Tá? Então, por exemplo, raiva, né? O vírus da raiva, que é conhecido também da gente, ele pode atacar, por exemplo, cães, pode atacar morcegos, pode atacar o gado, então uma vaca, um boi pode ter raiva, e pode também passar para a gente,
Então, tem vírus que pode passar de animal para o ser humano. Por exemplo, da AIDS mesmo, né? A AIDS, acredita-se que os macacos, uma determinada espécie de macaco, tem esse vírus, só que esse vírus no macaco, ele não seria um agente causador de uma doença preocupante, alguma coisa séria, e aí o homem, fazendo estudo com o macaco, né, manipulando o sangue desse animal, teria se contaminado com o sangue desse animal, e aí contraiu o vírus da AIDS. Tá? Então, uma coisa que a gente tem e que é fato é que a gente invadindo o ambiente natural, a natureza, né, a gente vai estar mais exposto a determinado tipo de vírus. Porque os vírus existem N tipos de vírus. Então, não adianta a gente falar, nossa, surgiu do nada esse vírus. Né? Claro que já tinha uma outra variante desse vírus, né, que, por exemplo, na Arábia Saudita, alguns anos atrás, teve um SARS, né, um SARS diferente desse um pouco, que atacou dromedários, camelos, né? E esse vírus pode sofrer mutação, talvez, e pode ter se transformado nesse tipo de vírus. Então, o coronavírus, ele não veio de hoje, de 2019, porque ele apareceu para nós, né, nos seres humanos, em 2019. Mas não significa que ele surgiu em 2019 no mundo, assim, né? Ele já existia, mas a gente se contaminou com ele, relatos de contaminação humana, os primeiros foram em 2019, mas ele já existia antes, né? E existiam outras variantes dele. E, claro, como existem no planeta outros vírus que a gente não conhece, que podem ser tão ruins ou pior do que ele. Tá? Então, os vírus estão aí. E quanto mais a gente invade o ambiente, né, dos animais, das plantas ali, né, as florestas, mais a gente destrói, mais chance eu tenho de pegar esses outros vírus. Tá? Professora, Alguém quer comentar? Pode falar. as vacinas, elas são feitas para imunizar a gente dos vírus ou de outros seres, igual a bactéria? Existe vacina para bactéria também. É como você pensar o seguinte, cada vacina, ela é diferente. Por isso que não, por exemplo, por isso que a gente não tinha vacina para, no caso do Covid, né? Agora que desenvolveu várias. Mas assim, bactéria, vírus, todos têm vacina. Só que, claro, que cada vacina é diferente uma da outra, por isso que a gente tem que tomar várias, né? Então, tem aqui, igual a gente tem aqui embaixo, essa parte azul, tem lá cachumba. Então, tem uma vacina específica para cachumba, outra específica para varíola, né? Então, tem, vários tipos de vacinas para cada um. Por exemplo, tétano. Tétano não é causado por vírus. Tétano é uma bactéria. E tem vacina contra o tétano. Tá? Tuberculose, né, também causada por bactéria. Tem vacina contra a tuberculose. Então, tem vacina tanto para doença causada por vírus quanto por bactéria. Né? E assim, a gente está falando do vírus como um grande vilão, e realmente ele não é nada bom. Claro que tem vírus fraco, né? Mas tem vírus muito forte que pode, igual a gente pensar, tem vírus de resfriado, que nem é gripe. Que resfriado é o quê? Eu senti uma dorzinha de cabeça leve, uma coriza, um espirrinho só. Não me dá febre, não me dá nada. Isso é o resfriado. Tem um vírus que causa só isso. Aí tem o vírus da gripe, que é um pouco mais forte que ele. Então, ele vai causar febre, uma dor mais intensa no corpo, né? E para cada tipo de vírus, né, se for desenvolver, tem um tipo de vacina diferente. Só que nem todos os vírus a gente ainda já descobriu as vacinas, né? E tem vacina também contra algumas doenças que são causadas por bactéria. Tá? Então, tem várias doenças causadas por bactéria que tem vacina. Então, tem vírus que são, né, muito perigosos, assim como tem bactérias também que são muito perigosas, né? Tem bactéria, por exemplo, a gente vai estudar no próximo conteúdo nosso, é sobre as bactérias, tem bactéria que ela não existe remédio algum para ela. E uma outra coisa também, já que você tocou nessa questão, se tem vacina para vírus e tem para bactéria, vírus. A gente escuta falar assim, ó, antibiótico. Alguém sabe me dizer o que é o antibiótico? Ninguém sabe dizer o que é antibiótico? É contra os abióticos, eu acho, né? Mas o que seria esse abiótico?
Aí eu já não lembro. É vírus? Não, é as bactérias, elas, tipo, porque tem o anti-inflamatório e tem o antibiótico. O antibiótico é principalmente para agir com essas bactérias no nosso organismo. Isso mesmo, muito bem. Então, ó, por exemplo, antibiótico. Antibiótico, ele é um remédio que ataca as bactérias. Para o vírus, qualquer tipo de vírus hoje, a gente não tem um remédio específico igual um antibiótico. Quando eu contraio uma doença bacteriana, eu tenho, né, um remédio específico para ela, que são os antibióticos. Tanto que, por exemplo, quando você pode nem contrair a bactéria, mas dependendo da situação que você esteja, o médico já te passa um antibiótico. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia, ou uma pessoa que sofre um acidente, machuca, tem uma fratura exposta, alguma coisa assim. O médico já passa direto para ela um antibiótico. O que o antibiótico é? Um remédio que mata bactérias. Para o vírus, se eu tomar antibiótico, eu posso até piorar a situação. Tá? Então, para vírus, não tem antibiótico que resolve uma virose. A gente vai ver que a maioria das viroses, virose, quando eu falo virose, todas as doenças causadas por vírus, tá? Na maioria das viroses, eu vou encontrar a orientação que se tem é o quê? É muito líquido, é repouso, tá? Uma alimentação saudável, porque ele não tem um remédio específico. Então, por exemplo, igual para o corona, né? Tem um monte de coisinhas falando de remédio X, Y, aquilo lá, não existe, né? E a gente vê que não aqueles remédios que se falam aí, até o presidente fala dele, para a sociedade, né, para as pesquisas que tem, são válidos. Tá? Então, por exemplo, numa cachumba, se eu tiver cachumba, não tem remédio que eu vou tomar para aquilo ali. O único remédio que se toma é o quê? É o antitérmico, porque cachumba dá febre, né? E que não é nem para tomar, é para tomar banho, né? Permanganato de potássio, não sei se alguém aqui já teve cachumba, ele é um pozinho que coloca na água, e aí a água fica toda roxinha, e aí a pessoa toma banho com aquela água. E aquilo é para quê? Para parar a coceira, né? Não mata o vírus. Então, o vírus, eu só vou conseguir, se não tiver vacina, eu só vou conseguir me livrar dele através do meu sistema imunológico, tá? Certo? Então, não tem um remédio assim, específico que mate ele. Agora, as bactérias, não. As bactérias têm antibiótico, apesar que existe, né, uma superbactéria, que ela é o terror. Essa superbactéria não tem antibiótico que mate ela, tá? Bom, mas aí, então, vamos ver essa parte das características. Que Professora, pode falar? deixa eu te perguntar. Peraí que eu esqueci o que eu ia perguntar. Na hora que eu lembrar, eu falo pra você. Tá bom, tranquilo. Na hora que você lembrar, você pode falar aí que você pergunta. Então, as características do vírus. O que o vírus tem como característica? A gente até falou na outra aula que os vírus são acelulares, então é uma característica dele. E por ele ser acelular, a gente até comentou que ele não está incluso em nenhum dos 5 reinos. Né? Vamos até lembrar os reinos que a gente falou na outra aula. Reino animal, né? Onde está o reino vegetal, reino fungi, protista e monera, né? Então, o vírus, ele não está em nenhum dos 5 reinos. Então, animal estão os animais, nós também. Planta, os vegetais, todas as plantas que inclui. Fungos, cogumelo, orelha de pau, bolores, tá? Protista, eu vou ter protozoários e algas unicelulares. Protozoários são seres unicelulares também, por exemplo, o agente causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, é um protozoário. E eu vou ter, no reino monera, as bactérias e cianobactérias. O vírus não está em nenhum dos reinos. Ele é estudado à parte, separado. Tanto que hoje a gente não falou, vamos estudar o reino tal. Não tem, tá? Até na época que eu fazia faculdade, tinha uma questão lá, que eles falavam que iam criar um reino para os vírus, né? Eu já formei tem muitos anos e nunca teve essa criação, né? Mas na época eles estavam tentando criar um reino, mas nunca saiu, né? Por que ele não é estudado em nenhum dos 5 reinos? Porque ele não tem as principais características que os seres vivos têm, que é ser formado por célula. Então, animais, plantas, fungos, protozoários e bactérias têm célula. Vírus não tem. Então, ele é acelular,
Outra coisa, vírus não tem metabolismo próprio. Animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários, tudo tem metabolismo. O que é metabolismo? As minhas reações químicas. Então, por exemplo, uma bactéria, se ela ingerir o alimento, ela consegue digerir ele, ela consegue absorver tudinho sozinha. Ela consegue reproduzir sem estar no nosso corpo. O vírus, não. Ele não consegue fazer isso. O vírus, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Por quê? Primeiro, o que é parasita? Parasita é um ser que ataca outro ser vivo e vai retirar os recursos alimentares dele daquele outro ser. Então, eu vou colocar aqui um exemplo que não tem nada a ver com vírus. Um carrapato, ele é um parasita. O que ele está fazendo? Ele está retirando de outro animal o seu recurso alimentar. Então, o carrapato está lá na vaca, sugando o sangue dela. Então, o alimento dele, ele está tirando isso do outro ser vivo. Ele é um parasita. Ele é um parasita extracelular. Por quê? Porque é da célula, né? Convenhamos, o tamanho do bicho. Né? Então, ele é um parasita extracelular. Ele fica, né? Ou extracorpóreo, né? Ele fica para fora, né? Ele é um parasita externo, né? Ele fica para fora do corpo. Existem parasitas que ficam internos, que ficam dentro do corpo, como os vermes, né? E tem o vírus, que ele é um parasita intracelular. O que é isso? Ele vai estar dentro da minha célula. Então, o vírus, ele necessita de entrar na hospedeira. Isso é obrigatório para ele. Por quê? Se o vírus, né, na bancada, se ele tiver, ou igual o corona está no ar ali, é como se ele tivesse morto, porque ele não reproduz, ele não alimenta, ele não faz nada. Agora, à medida que o vírus entra, ele começa a ter atividade como ser vivo. Na verdade, é como se o vírus fosse um ladrão de célula. Se ele entrar dentro daquela célula, acabou. Aquela célula agora é do vírus. Tá? Então, se o vírus entra dentro de uma célula nossa, ele destrói a nossa célula. Ele vai usar todo o recurso que ela tem até acabar. Então, é como pensar o seguinte, que o vírus fosse um ladrão. Tá? Então, você tem sua casa, suas coisas, o cuidado, sua família toda cuida da sua casa, tudo organizadinho, né? Vocês cuidam tudo das coisas, tudo direitinho. Se vocês saírem viajar, entra um ladrão. Esse ladrão não tá nem aí. Né? Ele pega a televisão de vocês, joga no chão, ele vai usar o que ele puder e ele destrói, ele não tá nem aí. Destrói as paredes, ele faz o regaço na casa. Né? Desculpa a palavra. Mas a mesma coisa seria o vírus. Ele vai utilizar a nossa célula, tá? Como para ele. E aí ele vai destruir essa célula. Ele vai usar todo o recurso que ela tem para ele desenvolver, para ele poder reproduzir. Ele só reproduz, ele só alimenta, ele só desenvolve se estiver dentro de uma célula. E aquela célula ele destrói. E aí logo ele tem que parasitar outras células, tá? Então, por exemplo, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, né? Ele é tudo isso aqui que a gente falou. Ele é acelular, ele não tem metabolismo próprio e ele é parasita intracelular obrigatório, como todos os outros vírus, sem exceção. Todos os vírus são assim. Então, todos os vírus têm essas 3 características. Bom, o vírus da AIDS, se, por exemplo, uma pessoa que tem AIDS, né, ela cortou, caiu umas gotas de sangue dela, né, no chão do banheiro, por exemplo. E aí lá, tá ali, aquele vírus não está fazendo nada. Mas se, por exemplo, alguém está com o pé cortado ali, pisou descalço naquele lugar e, né, por um azar, aquele vírus entrou ali, tá? Ali, essa história foi meio assim, meio difícil de acontecer desse jeito, mas vamos imaginar que foi assim. Né? Esse vírus, ele vai entrar dentro de uma célula. E qual célula que é? Lembra que eu falei agora que o vírus é específico? Ele vai entrar na circulação e ele vai atacar um tipo de célula, que é o linfócito T. O que é linfócito T? É a célula do meu corpo que fabrica anticorpos, tá? E aí, quando ele entra dentro dessa célula, ele vai começar a reproduzir lá dentro, vai se nutrir dessa célula. E quando ele reproduz tanto dentro da célula que ele, estoura aquela célula. E aquela célula deixa de existir. E aí ele vai e ataca outras células. Aí ele vai se multiplicar. É claro que, por exemplo, quem contrai o vírus da AIDS, ele tem remédios, não tem cura ainda, mas tem remédios que a gente fala de coquetéis, né?
de medicamentos. Esse coquetel de remédios que ele toma, então são vários medicamentos, ele serve para quê? Para fazer com que esse vírus que entrou dentro da célula não reproduza, que ele fique parado lá dentro. Por quê? Porque se ele ficar parado, ele não vai estar destruindo a célula, e aí a pessoa pode ter o vírus e não desenvolver a doença, tá? Por isso que tem pessoas que têm o vírus da AIDS, têm mais de 20 anos com o vírus, né? E não desenvolve a doença. Então, ele é portador do vírus, mas não está desenvolvendo. E aí ele pode passar. Uma vez que uma pessoa contraiu o vírus, se ela entrar em contato sexual ou sangue com outra pessoa, ela pode passar o vírus para outra pessoa, mesmo se ela não tem sintomas da doença, tá? Então, como característica do vírus, eu tenho que lembrar o quê? Todo vírus é acelular, todo vírus é parasita intracelular obrigatório e ele não tem um metabolismo próprio, certo? Então, ele depende de outra célula para viver. Então, existe N tipos diferentes de vírus. Tem vírus que atacam os animais, as plantas e as bactérias. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro em casa. Tem vírus que pode atacar o cachorro e que é só do cachorro? Tem, né? Não sei se você já ouviu falar, tem aquela parvovirose. É um vírus que ataca o cachorro, que o intestino dele, né, fica prejudicado, as fezes dele ficam horríveis, ele começa a vomitar, e a maioria dos cães morrem com essa doença. Né? Existe vacina contra isso, né? Os cães são vacinados para não contrair, mas se eu não vacinar, ele pode contrair isso, e é uma doença viral de cachorro. O vírus foi descoberto nas plantas, tá? Foi descoberto no tabaco. Tabaco é o que a gente usa para fazer cigarro, né? A planta que é usada para fazer o cigarro. Então, foi descoberto o vírus nisso. Por quê? Esse tabaco, ele aparece, as folhas, né, do tabaco apareciam umas manchas escuras, e aí eles estavam estudando para ver qual bactéria que é, porque na época ninguém conhecia vírus ainda. E aí eles faziam um filtro, tipo, como se fosse... Claro que seria uma coisa bem menor, mas vamos imaginar esse filtro como se fosse tipo um coador, né? E aí ele passava, fazia um extrato, macerava a folha para ver se ele pegava a bactéria, porque eles achavam até então que era bactéria. E aí toda vez que eles faziam isso, colocava, né, esse extrato dessa planta nessa estrutura, nesse filtro, para tirar as outras coisas e deixar a bactéria, não ficava nenhuma bactéria. Ele olhava, não tinha bactéria. E aí depois que eles foram descobrir que tinha uma coisa menor que a bactéria que estava atacando as plantas. Tá? Então, os vírus são bem menores que bactérias. E eles podem atacar os mais variados tipos de seres vivos. Até a bactéria tem vírus que causa doença nela. Para a gente ter noção, o tanto que o vírus é pequenininho. Tá? O tanto que ele é uma coisinha mínima. Então, ele é muito pequeno. Então, como característica, eu vou ter o quê? Então, aqui eu já tenho duas perguntinhas que eu posso colocar. Característica dos vírus. São acelulares, não tem metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essas são as 3 características do vírus. Uma outra pergunta que pode aparecer é perguntando o seguinte para a gente: por que os vírus não são estudados em nenhum dos 5 reinos? Agora responda para mim, por quê? Eu falei isso hoje, umas 2 vezes. Por que os vírus não são estudados em nenhum dos 5 reinos? Porque eles são considerados pelos cientistas como células mortas, porque eles são parasitas que se reproduzem dentro da célula. Então, eles necessitam de outra célula, de outro ser vivo para se reproduzir. Por isso que é considerado células mortas. Isso. Natália, você só errou quando fala que ele é considerado como uma célula morta. Ele é acelular. Ele é acelular, então ele não tem célula. Então, nem considerado como uma célula morta, ele é. Tudo que você falou tá certo, só esse negócio de falar de célula morta, que aí petecou. Mas o resto tudo tá certo. Ele é uma partícula, ele não é uma célula, né? Ele tem material genético, mas ele não é formado por célula. E aí, ele no ambiente, como ele não tem célula, como ele é acelular, ele não é considerado como ser vivo. E para estar separado em reino, né, para ser estudado em algum reino, eu preciso ter característica de ser vivo, que é ser formado por célula, que é ter metabolismo próprio.
Tá? Então, os vírus não são estudados em nenhum dos 5 reinos. Por quê? Porque ele não tem característica de ser vivo. Tá? E qual é a característica, as características principais dos seres vivos? É ser formado por célula e ter metabolismo próprio. No metabolismo próprio, o metabolismo é todas as reações. Então, por exemplo, a digestão, a minha reprodução, até o respirar é uma reação química, né? E ele não consegue fazer nada disso se ele não estiver dentro de uma célula hospedeira. Então, quando perguntar para mim por que os vírus não são estudados em nenhum dos 5 reinos, é porque ele é um ser acelular, ele não, ou eu posso dizer, ele não tem característica de ser vivo, ele é acelular, tá? E não tem metabolismo próprio, certo? Então, característica dos vírus é ser acelular, não ter metabolismo próprio e ser parasita intracelular obrigatório, tá? Composição dos vírus. Ó, de novo, uma outra imagem de vírus. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Uma outra imagem de vírus e ele tem ao redor dele esses pontinhos parecendo espetadinho avermelhado. Todo vírus, a gente pode ver que tá alguns desenhos, né? Na verdade, o vírus que a gente vê nessas imagens são representações. Pode ser que algum desenho não mostre, mas todos os vírus têm essa estrutura igual a esses pontinhos avermelhados aí. Vai ser diferente de uma espécie de vírus para outra espécie de vírus. E essa estrutura é para quê? É onde tem a proteína que o vírus copia da célula que ele parasita. Como assim? Ele já vai surgir, o vírus já vai surgir com essa proteína. Ele consegue fabricar, o DNA dele consegue fabricar isso, tá? Então, isso não surge porque ele encostou na célula, não é? O material genético dele já faz com que ele consiga produzir essa proteína para ele parasitar um determinado tipo de célula. Então, se eu falar que esse vírus é o vírus da hepatite, essa coisinha vermelha aí vai ser igual à proteína que a minha célula do fígado tem na membrana plasmática, tá? E aí, quando ele encostar na célula do fígado, a célula do fígado pensa, é uma outra célula do fígado, né? Uma outra célula do fígado chama célula hepática, que está encostando em mim. Pode encostar, amiga, fica aí. E não, na verdade, não é um vírus. Tá? É igual a gente pensar o linfócito. O que é o linfócito? É a célula de defesa do meu corpo. Então, o vírus da AIDS, se encostasse, ele tinha que matar esse bicho logo de uma vez. Mas o que ele faz? O vírus da AIDS tem, né, essa estrutura aí, que está por fora, igualzinha do linfócito. Aí, quando o vírus da AIDS encosta no linfócito, o linfócito pensa, outro linfócito, deve ser que eu estou muito lindo hoje. E aí encostou porque está apaixonado. Mas aí ele encosta e engana, né, essa célula. E aí ele encosta para poder entrar dentro da célula, se instalar nela e usar ela para ele fazer o metabolismo dela. E aí, futuramente, ele vai destruir essa célula. Bom, agora, então, composição do vírus. De que o vírus é formado? Todo vírus, ele tem material genético. O que é o material genético? DNA e RNA. Só que, detalhe, a grande maioria dos vírus só tem DNA ou só tem RNA. Vocês ouviram falar lá, por exemplo, que para a vacina do corona, tem uma vacina feita com RNA? Por que feita com RNA e não DNA? Porque o vírus, né, do corona, ele não tem DNA, ele só tem RNA. Tá? Por isso que a vacina é feita com RNA. Então, vai ser uma vacina feita com RNA, que é uma cópia. Tá? Então, o vírus, ele tem material genético, só que a maioria dos vírus, tá? Então seria a exceção do vírus que não é assim. Só tem DNA ou só tem RNA. Então, é tipo eu pensar, quase que 98% dos vírus é assim. Ou só tem DNA ou só RNA. Tá? Existe algumas exceções a essa regra, né? Alguns vírus, que são pouquíssimos, que apresentam os dois, DNA e RNA. E aí eles foram até descobertos pelo homem mais recente. Não mais recente, assim, por agora, né? Mas, por exemplo, lá pelos anos em 1970, por aí que descobriu isso, tá? Mas para a ciência isso é recente, né? Bom, então, o vírus, ele tem material genético, que pode ser DNA ou RNA, salvo em algumas exceções, e protegendo esse vírus
ele tem uma cápsula feita de proteína. Então, ele só tem basicamente isso, material genético, e ao redor do material genético protegendo ele, ele tem uma cápsula feita de proteína. Essa cápsula feita de proteína é chamada de capsídeo. Então, todos os vírus, sem exceção, na composição dele tem material genético, que pode ser DNA ou RNA, salvo algumas exceções que pode ter os dois. Ao redor do material genético, eu posso encontrar uma cápsula de proteína, que a gente dá o nome para ela de capsídeo. Todos os vírus têm esses dois. Beleza. Alguns vírus, não são todos, alguns vírus, por fora dessa cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, eles podem ter um envelope. Tá? Aí a gente fala de vírus envelopado. Então, pensa, um envelope. Para que vai servir um envelope? Eu acabei de falar que ele tem material genético, uma cápsula que protege o material genético, que é o capsídeo, e alguns podem ter um envelope. Um envelope seria uma maior proteção. Então, os vírus que têm um envelope, eles têm como se fosse uma segunda capa protetora. Tá? Então, ele tem uma outra capa que protege ele. Tá? Bom, então, quando falar de composição dos vírus, eles são compostos por material genético, capsídeo, que é a cápsula de proteína, e alguns deles podem ter envelope. Então, não são todos, mas alguns sim. Tá? Então, aqui, essa estrutura. Então, aqui eu tenho esse azulzinho, o vírus da poliomielite, esse azulzinho do lado superior, né, no canto superior. A gente tem esse vírus da poliomielite. Poliomielite é uma doença viral, lógico, que ela causa paralisia infantil. Né? Não sei se vocês lembram de ouvir, até ultimamente até apareceu, depois do corona, a campanha lá do Zé Gotinha, né? Que é a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, que é a poliomielite. Então, esse vírus ataca o sistema nervoso, né? E aí ele pode matar o indivíduo ou deixar sequelas, que ele vai ficar com alguma paralisia, tá? Bom, aqui a gente tem o vírus dele, e olha só o que ele tem. Tá lá essa coisinha parecendo um fiapo lá dentro, parecendo uma lombriguinha, que é o RNA. Então, o material genético dele é RNA. Aí tem um monte de bolinha ao redor dele, né, que são as proteínas. Essas proteínas todas, né, vão formar uma cápsula, né, que é o que a gente chama seria o capsídeo dele. Tá? Então, ele tem só material genético e a cápsula de proteína. Aqui, o vírus do tabaco. Então, no meio, na parte superior aqui no meio, eu tenho o vírus do tabaco, que é o primeiro vírus que foi descoberto pelo homem, né? Então, ele também tem material genético, que é RNA, e uma cápsula de proteína, tá? Então, ele não tem envelope. No outro canto superior, a gente tem o bacteriófago. O que é o bacteriófago? Lembra que eu falei para vocês que as bactérias também são atacadas por vírus? Tem doença as bactérias podem ficar doentes por causa dos vírus, né? Então, esse bacteriófago é o vírus que ataca a bactéria. Então, lá dentro, ele tem, dessa cápsula, ele tem o DNA, onde está escrito a cabeça aí, é a cápsula, tá? E lá dentro ele tem o DNA, que é o material genético dele, e aí ele tem essas fibras e essa cauda, que a gente vai estudar ele depois, a gente vai ver para que serve, tá? Embaixo, né, no canto aqui esquerdo, eu vou ter o vírus da gripe. Então, esse vírus da gripe, ele tem lá o material genético dele, que é RNA também, a cápsula de proteína, né? Tá vendo que ele tem lá as bolinhas, que são esses receptores, né, lipídios. E ali na parte inferior, no outro canto, a gente tem o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele tem o material genético, que é o RNA, ele tem a cápsula de proteína, e por fora ele ainda tem um envelope. Ele é um vírus envelopado, tá? Então, ele vai ter essa estrutura. Então, o que o vírus tem de composição? Ele tem material genético, que pode ser RNA ou DNA. Ele tem uma cápsula de proteína, chamada capsídeo. E os vírus, além da cápsula de proteína, podem... Então, capsídeo é o quê? É uma cápsula de proteína que envolve o material genético do vírus, tá? Então, quando vocês ouvirem o nome capsídeo, ele é a cápsula de proteína que está envolvendo, que está guardando o material genético do vírus.
Então, os vírus, na verdade, eles só têm o material genético, né? E para eles, para a gente ver o tanto que o material genético é importante, para eles esse material genético basta. Então, só esse pedacinho de DNA ou esse pedacinho de RNA já é capaz de matar as minhas células, tá? O conjunto do capsídeo, que é essa cápsula de proteína, mais o material genético do vírus, a gente chama de nucleocapsídeo. Então, nucleocapsídeo é o conjunto do material genético, né, mais a cápsula de proteína. Bom, então essa estrutura, até a gente pode chamar de concha, porque protege, né, é composta por proteínas organizadas em unidades conhecidas como capsômero. Então, cada bolinha da proteína, né, a gente pode dar o nome de capsômero. Igual está aqui no vírus da poliomielite, ó. Tem lá o material genético, a cápsula de proteína, então a cápsula seria toda essa parte azul, que é o capsídeo. E aí, cada bolinha dessa, que é uma proteína, eu posso dar o nome de capsômero, tá? Bom, vamos colocar um negócio aqui para carregar. Aí fala do envelope, que a gente já comentou, né? Então, vamos passar para outra aqui. As partes do vírus, então. Então, ele tem lá o material genético, né? Que a gente já sabe que pode ser DNA ou RNA. Esse material genético, é raro os vírus que têm os dois. O capsídeo, ele é formado de proteína e a função dele é envolver o material genético, proteger o material genético. E o formato desse capsídeo é variado, tá? Então, ele pode apresentar variadas formas, igual a gente viu aqui, ó, nesse slide. Então, tem vírus de vários formatos, né? Então, não tem uma forma X. Claro que cada espécie vai ter o seu formato, né? Mas não tem assim, todos os vírus são quadrados, são redondos, não. Tá? O envelope, ele não é a maioria, mas assim, não seria tão poucos, né? A gente vai ter vários vírus que têm esse envelope. Ele é semelhante, o envelope é semelhante à membrana plasmática da célula, então ele tem lipídio, proteína, tá? E ele também apresenta a função de proteger aquele vírus, tá? Professora, Então, pode falar. vai ter vírus que apresenta só o envelope ou os dois juntos? Não, só o envelope não. Eu posso ter vírus assim, que só tenha material genético e capsídeo. Aí eu posso ter vírus que tem material genético, capsídeo e envelope. Então, o envelope eu posso ter ou não. Capsídeo sempre tem, tá? Então, o que o vírus sempre tem, então 100% dos vírus, todos os vírus têm material genético e capsídeo. E aí, alguns vírus podem não ter, outros podem ter, é o envelope. Então, o envelope é que pode variar, tá? Mas o capsídeo sempre tem. Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá esse filamento, parecendo uma cordinha mais pretinha, mais escura aí, no tom preto mais escuro, é o material genético. Esse material genético, ele pode estar ligado também a uma proteína, tá? Que é dele, tá? Ao redor do material genético, eu vejo um monte de bolinhas, que é o capsômero. Cada bolinha é um capsômero. Essa proteína é chamada de capsômero. E aí, o conjunto dessas bolinhas todas que formam essa cápsula, eu chamo de capsídeo. E aí, por fora, né, do capsídeo, que é a cápsula de proteína, eu posso encontrar o envelope. Então, esse círculo por fora, que tem essas coisas serrilhadinhas aí, é o envelope. Essa coisa serrilhadinha, que está com o nome de glicoproteína, ele é semelhante ao que tem na membrana plasmática das nossas células. E aí ele tem essa proteína que é igual ao que a membrana plasmática da minha célula tem. Tá? Então, o que um vírus completíssimo ele pode apresentar? Ele pode apresentar um material genético, que é o DNA ou RNA, o capsídeo, né? E aí o conjunto de material genético e capsídeo eu chamo de nucleocapsídeo, e ele pode apresentar também o envelope. Mas envelope eu tenho que ter consciência o quê? Que envelope não é todos os vírus que tem. Tem grande parte dos vírus que tem, mas não são 100%. Se eu falar todo vírus tem envelope, está mentindo. Né? Por exemplo, aqui a gente viu aqui o vírus da polio não tem envelope, do tabaco não tem envelope. Né? E o corona, professora, tem envelope? Mas, né, a gente vendo até os como
Olha só, a estrutura do vírus aqui. Então, a gente, numa outra imagem, um vírus sem envelope e um vírus com envelope. Então, aqui, ó, essa coisa parecendo uma salsichinha aí verde é um material genético. Ao redor do material genético protegendo ele, eu tenho o capsídeo, que é uma cápsula de proteína. Então, esse vírus é um vírus não envelopado. O outro vírus do lado, né, que é maior aí, ele tem o material genético, que é essa coisa verde, né, tortinha aí, o capsídeo protegendo o material genético e por fora do capsídeo o envelope. Então, o envelope pode ter ou não no vírus, mas capsídeo e material genético todo vírus tem. Tá? Aqui é a mesma coisa, que isso aqui é o vírus da AIDS. Então, ele vai ter lá o material genético, que é o vermelho, que é um RNA, as enzimas virais, que são deles, o capsídeo, que é a cápsula de proteína, que é esse amarelo, que está protegendo aí o material genético. Por fora do capsídeo, eu vou encontrar o envelope, tá? Até que horas que a nossa aula é? 8h25, gente? Confere para mim. 8h45. Ah, 8h45? Tá, beleza. Não, tranquilo. Então, também dá tempo pra gente ver aqui, o que eu pensei que eu já estava passando do tempo. Então, a mesma coisa aqui. Então, o vírus da AIDS, ele tem o envelope, né? Esse envelope, ele vai estar por fora do capsídeo, o capsídeo lá dentro, e dentro do capsídeo, o material genético, certo? Então, essa é a composição dos vírus. Então, eu quero que vocês falem para mim o seguinte: característica e composição dos vírus. Ele é acelular, DNA celular, possui metabolismo próprio, não está incluso em nenhum Não parasitas intracelulares obrigatório. Isso. Então, se eu perguntar... Isso. Se eu perguntar a característica do vírus, ele é acelular, não tem metabolismo próprio, parasita intracelular obrigatório. Bom, respondi essa. Se eu falar composição, todos os vírus são compostos por qualquer duas coisas que todo vírus tem. DNA ou RNA. material Genético e capsídeo. Isso, material genético, que pode ser DNA ou RNA, alguns vírus, são poucos, mas alguns vírus podem ter os dois, e a cápsula de proteína. Outra coisa que eu também posso encontrar no vírus, mas não em todos, é o envelope. Tá? Então, tem vírus que ele é envelopado. Beleza. Então, tranquilo. Composição, né? E a estrutura do vírus, eu já sei. Ele não é estudado em nenhum dos 5 reinos, porque ele não tem característica de ser vivo. Ou seja, ele não tem célula e nem tem metabolismo próprio. Tranquilo. Bom, agora, bacteriófagos. O que é bacteriófagos? Eu fico bactérias. Então, para a gente ver o tanto que o vírus é uma coisinha do mal, que ele não, ele não deixa ninguém livre. Até as bactérias ele ataca. E o tanto que ele é pequenininho, né? Porque pensa, a bactéria, ela é menor que a minha célula. Então, quando eu estou com uma infecção, por exemplo, eu estou com uma infecção de garganta, né? A gente está com dor de garganta, uma infecção que eu estou tendo aqui. Então, uma bactéria está entrando dentro das minhas células aqui. E aí está causando essa infecção. Agora, o vírus pode entrar dentro dessa bactéria, tanto que ele é pequeno. Então, quando falar de bacteriófago, é vírus que ataca bactéria. Então, esse nome é tranquilo para a gente lembrar. Bacterió é bactéria. Fago quer dizer vírus. Então, sempre que você ouvir fago, significa vírus. Tá? Então, bacteriófago, eles podem ser de DNA ou RNA, a maioria é de DNA, tá? E eles infectam somente os procariontes. Quem é procarionte? Bactéria e cianobactéria. Então, eles são formados pelo nucleocapsídeo. O que é nucleocapsídeo, professor? Não sei. Né? Nucleocapsídeo é o conjunto de material genético e o capsídeo. Então, toda vez que eu ouvir falar nucleocapsídeo, é o conjunto de material genético, ou seja, DNA ou RNA, e a cápsula de proteína. Os mais conhecidos aqui, os mais estudados, né, que infectam as bactérias, é a bactéria intestinal Escherichia coli. Tá? Então, essa bactéria que causa uma infecção intestinal, que causa diarreia,
ela pode ser atacada por bactérias. Então, tem um bicho aí, uma coisinha aí, que vai destruir essa bactéria, que é o bacteriófago. Então, por exemplo, esse bacteriófago, esse vírus, se eu entrar em contato com ele, em mim, ele não causa doença. Ele só ataca as bactérias, tá? Então, por exemplo, se eu tiver com essa bactéria que causa uma infecção intestinal, e se um vírus atacar essa bactéria, em mim, esse bacteriófago não vai fazer nada, ele só vai matar aquela bactéria e até por um lado ele vai ser bom para mim, né? Mas geralmente não vai acontecer tanto dessa forma assim, né? Então, bacteriófago, vírus que ataca bactérias. Aqui, o desenho do bacteriófago, a gente já viu um antes, né? Mas vamos ver aqui de novo para a gente estudar ele melhor. Falei para que a gente explicar ele melhor e para que serve cada coisinha aqui. Bom, vamos olhar aqui. Essa parte que está denominada como cabeça, ela é formada pela cápsula de proteína, que é chamada de capsídeo, e pelo material genético, que no caso desse bacteriófago aqui é DNA. Então, a cabeça seria praticamente o vírus, tá? Então, esse vírus, a cabeça dele é o que todo vírus tem. Então, que é a cápsula de proteína, chamada capsídeo, e o material genético. Essa estrutura que ele tem abaixo da cabeça, que está lá caudas e fibras, é só para ele conseguir se instalar na bactéria com mais facilidade. Então, essas fibras, elas são contráteis, as fibras parecem uma perninha, então ela contrai. Tipo, é pensar, eu consigo, né, contrair as minhas pernas. Então, tipo, como se eu fosse agachar. Essa cauda, ela tem uma abertura no capsídeo, ele vai abrir e ele vai jogar essa cauda dentro da célula. Tá? Então, aqui, essa estrutura é para fixação, então a fibra, ele vai fixar na célula hospedeira, tá? E aí essa cauda, ela vai abrir como se fosse um cone oco. Ela abre, e aí quando ela abre um pedaço do capsídeo, e ela joga o material genético para fora. E aí ele entra dentro da célula hospedeira. E o capsídeo, geralmente não entra dentro da bactéria. Por que não? Porque o vírus não precisa mais do capsídeo. O capsídeo era uma proteção. Proteção quando ele está fora de uma célula hospedeira. Quando ele entra dentro de uma célula hospedeira, ele não precisa mais do capsídeo. Então, a maioria dos vírus, eles simplesmente, eles não precisam do capsídeo quando vão entrar. Eles vão jogar o material genético dentro da célula e o capsídeo fica de fora. Tá? Então, o vírus da AIDS faz isso, tá? Vários vírus fazem isso. Na reprodução dos vírus, a reprodução dos vírus, né, vai ocorrer só quando ele estiver dentro de uma célula hospedeira, porque a reprodução faz parte do metabolismo e eles não têm metabolismo próprio, né? E aí, essa reprodução vai acontecer o quê? Primeiro, o vírus ele vai ter que encontrar essa célula que ele vai parasitar, vai identificar essa célula e vai se ligar a ela. Lembra que eu falei para vocês que cada tipo de vírus ele tem uma proteína especial que é semelhante da célula na qual ele parasita. Então, essa fibra que está aqui, ela tem uma proteína que é igualzinha à da membrana plasmática da célula da bactéria. Então, se essa fibra encostar na minha célula, né, é como se a minha célula rejeitasse ele, porque não é igual. Tá? Agora, quando essa fibra encosta na bactéria, a bactéria pensa, oh, meu Deus, é outra bactéria que está aqui. É, porque eu sou muito linda. Então, pode encostar? Pode ir. Vamos aqui, né? Vamos ter um contato. Então, ela permite, né, que aquele vírus encoste ali e fique. No caso de outras células, ela já vai reagir contra ele. O que é essa coisa estranha que está encostando em mim? Sai para lá. Né? Então, ele já reage. No caso da bactéria, como ele é semelhante, essa fibra é semelhante, ela simplesmente não. Pode ficar aqui, encosta aqui, vamos ter um relacionamento mais profundo. E aí ele se engana. Então, aqui, na reprodução dos vírus, a primeira coisa que vai ter que acontecer é o vírus identificar a célula que ele ataca, né? E aí ele vai depois encostar nessa célula. Quando ele encosta nessa célula, ele vai depois liberar o material genético dele dentro da célula hospedeira. Então, ele injeta o material genético dele dentro da célula hospedeira. E aí o material genético do vírus vai se ligar ao da célula hospedeira. Tá? Então, quando o material genético do vírus está no interior da célula, ele vai começar a quebrar o DNA da célula hospedeira e utilizar aquelas partes do DNA da célula hospedeira para a fabricação, tá, de novos DNAs virais. E aí ele vai começar a reproduzir. Então, ele vai destruir o DNA da minha célula, por exemplo, né? Se eu estiver falando de um vírus que ataca o ser humano.
E aí ele vai destruir o meu DNA para fabricar DNA para ele. É como se eu pensasse, né, que a minha célula fosse a minha casa. E aí o vírus fosse um ladrão. E aí ele vem aqui, ele quer construir uma casa para ele. Ele vem, quebra minhas paredes e leva os tijolos tudo. E eu vou ficar sem casa, certo? Então ele vai fazer isso, ele vai destruir o DNA da célula e usar esses pedaços do DNA que ele quebrou para fabricar outros DNAs para ele. Ele é muito mala sem alça, esse tal desse vírus. Tá? E aí depois que ele produzir novos DNAs, ele produz novas proteínas, que é o capsômero aí, e vai produzir um novo capsídeo. Tá? Então, por isso que ele não precisa entrar com o capsídeo, porque ele vai fabricar novos capsídeos para ele. Então, aqui, vamos ver nessa imagem aqui, para ficar mais fácil da gente entender. Então, esse de baixo é quem? É o bacteriófago. Então, o bacteriófago é essa coisa aqui. Vou até aumentar ele aqui um pouquinho. Então, o bacteriófago está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai identificar a célula em qual ele vai parasitar. Então, ele encosta nessa célula, né? Então, encostou aqui na célula, ó, aqui em cima. Ele encosta na célula da bactéria. Essa bolinha aqui seria o DNA da bactéria. Então, esse vírus encosta na bactéria, né, encosta com as fibrinhas dele, a bactéria não reage contra ele. Por que não? Porque ela pensa que é uma outra bactéria, porque ele tem uma proteína igual dela, então pode encostar, não tem problema. Quando ele encosta na bactéria, ele vai contrair essa parte aqui, ó. Ela é parecendo uma molinha, ele contrai e abre o capsídeo. Quando ele abre o capsídeo, ele injeta dentro da célula da bactéria essa coisinha aqui, ó. Tá vendo que tem uma coisinha rosa, parecendo um fiapinho? Isso é o DNA do vírus. Esse DNA do vírus, ele vai se ligar ao DNA da bactéria, e aí ele vai começar a utilizar, tá vendo que aqui o DNA da bactéria é a bolinha? Tá vendo que ele tá quebrado em 3 outras bolinhas? Ele vai, né, se ligar ao DNA da bactéria, e depois ele vai fragmentar esse DNA da bactéria. E aí ele vai utilizar as bases nitrogenadas que a bactéria tem para fabricar novos DNAs e depois fabricar o RNA. Então ele fabrica DNA e depois fabrica RNA. E aí esse RNA é quem fabrica as proteínas. E agora, ó, nesse slide aqui, eu já vou ter a proteína. Aqui o capsídeo, aqui a bainha, aqui as fibras. Ele está fabricando novas proteínas. Aqui ele já está se organizando, formando o vírus novamente. E quando os vírus ficam prontos, a célula ela simplesmente estoura. Por quê? Porque ela está lotada de vírus. E uma vez que essa célula não tem DNA mais, ela não tem mais material genético, então essa célula praticamente já morreu. E ele rompe essa célula, e aí esses vírus saem, e eles estão prontos para atacar outras novas células. Então aqui, essa célula morreu. Tá? Então o que o vírus fez? O que o bacteriófago fez? Então o bacteriófago, né, nesse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui, o bacteriófago encostou na célula hospedeira, né? A célula não reage contra ele, porque ele tem uma proteína aqui que é igual da membrana plasmática. Aqui o DNA do vírus. Quando ele encosta na célula hospedeira... Desculpa, essa bolinha aqui é o DNA da bactéria. Quando o bacteriófago se encosta nessa bactéria, tá? Ele vai contrair aqui a bainha contrátil dele e vai injetar dentro da bactéria o seu DNA. Injetou o DNA dele aqui, o DNA dele vai se ligar ao DNA da bactéria, e ele se liga para justamente começar a quebrar, né, o DNA da bactéria. Então, aqui, por exemplo, ele quebrou ela em 3 partes. Né? Ele vai quebrar em várias partes, N partes aqui. Só no desenho aqui está 3, mas ele vai quebrar em várias. E aí ele vai usar essas partes do DNA da bactéria, para ele fabricar novos DNAs virais. Assim que ele produzir um novo DNA viral, né, ele produziu vários DNAs virais, eles começam a fabricar RNA de vírus, e aí esse RNA de vírus começa a fabricar proteína. Aí essa proteína vai dar origem à cápsula, vai dar origem às fibras, vai dar origem à bainha. Bainha é essa parte roxa, fibra é essas perninhas parecendo pernas de aranha, e a cápsula é esse que tem esse formato aqui, que seria lá, a gente deu o nome no outro slide lá como cabeça, lembra aqui, ó? Aqui é a cabeça. Tá? Então, eu tenho a cauda, né, que a gente pode chamar também de bainha, contrátil, as fibras e a cabeça. Então, ele vai fabricar um novo DNA de vírus, vai fabricar um RNA viral, e esse RNA fabrica todas essas partes aqui que são proteínas. Tá? Então, aqui, esse
vírus vai começar a se organizar, vai começar a se montar, tá? Quando eles ficam prontos, a célula não suporta a quantidade de vírus e a membrana plasmática dela se rompe, estoura. E aí esses vírus estão livres novamente para atacar outra célula bacteriana. E aí vai reiniciando, tá? É isso aqui mesmo. Acabou, né? Então tá, meninos. Olha só, eu não terminei os slides aqui ainda, não terminei de falar, mas só que então depois eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, ou vocês querem os slides já para vocês terminarem de ver? Falta pouca coisa para ver, depois a gente tem um exercício, que aí falta para explicar. Eu estou explicando mais o ciclo, esse ciclo aqui, só que eu não falei o nome do ciclo, né? Mas eu vou deixar os slides, tá, para vocês no grupo, tá ok? Que aí depois vocês já vão estudando, vão dar uma olhadinha. O outro slide eu não pus não, né? Sobre a classificação, taxonomia, eu não coloquei para vocês não, né? Colocou. Colocou? Beleza, então eu vou colocar isso também, tá? Como? Não entendi. A senhora vai passar a atividade? Aí tem uma atividade, tem um exercíciozinho que tá aí, nesse slide. Aí depois, tentam fazer essa daí, que é facinho, só tem 3 exercícios.